Bem-vindos à Canção Nova. Gostamos muito de trabalhar com os casais, que é tão bom trabalhar com os casais. Quem veio com a esposa, levante a mão da esposa, levante a mão do marido. Olha que beleza, muito bom. Muito bom trabalhar com casais, porque quando vem os dois, quando vem um só, depois tem que contar em casa e às vezes o outro não acredita. Quando vem os dois acreditam, porque fazem a experiência juntos, não é verdade? Não estou só, estou muito bem acompanhado aqui, dona Márcia Correia. Olá, boa tarde para você que acompanha aqui, você que veio até aqui a Canção Nova. Que alegria receber você aqui tão pertinho da gente, né? Que bom que você veio até aqui. E para quem está em casa também, um abraço especial. Você que acompanha a programação, você que está ligadinho desde sexta-feira, quinta-feira também nós já estivemos dando palestra. E desde esse tempo todo de férias, a Canção Nova tem coisas maravilhosas, né? Se você está em casa, vem para cá. Tenho certeza que nesse mês de férias vai ter muita coisa boa acontecendo aqui na Canção Nova. Mas é uma alegria receber vocês aqui e estar aqui com vocês. Muito bem, nosso tema de hoje é a fecundidade, dom de Deus. Repete comigo. Fecundidade, dom de Deus. E é uma passagem bíblica que a Márcia vai ler para nós, em Gênesis 1, 28. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse. Só o 28. Muito bem, minha gente. Sede fecundos, enchei a terra. Isso é um dom de Deus que Deus dá ao casal, não é? E mesmo aqueles que não podem ter filhos, participem dessa fecundidade. Muitas vezes é uma fecundidade espiritual, muitas vezes assumindo também os membros da família, mas são imagem e semelhança de Deus quanto co-criadores com o Pai. E o que vamos falar hoje está baseado no Catecismo da Igreja Católica. Está baseado no Catecismo. E no número 2366 fala um pouco do tema nosso. A fecundidade é um dom, um fim do matrimônio. Não é o fim do matrimônio, o fim não. O objetivo, não é? A chegada do matrimônio é a fecundidade. Porque o amor conjugal tende a naturalmente ser fecundo. O filho, olha que bonito que a igreja fala, não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge do próprio interior dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. A igreja está ao lado da vida e ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Então nós temos essa ordem do Senhor: crescei, multiplicai, enchei a terra. Eu fiz essa pergunta quinta-feira e faço novamente hoje. Quem nasceu aqui do amor de um pai e de uma mãe? Levante a mão. Não tem ninguém de chocadeira aqui, né? Todos nós nascemos de um ato de um pai e de uma mãe, não é? E eu não gosto muito dessa expressão quando alguém vai rezar para uma pessoa e fala assim: olha, Deus está me revelando que tem alguém na sua família que não gosta de você. Parece mais coisa de macumba. Deus está me mostrando que alguém da sua família não quer o seu bem. Cuidado. Ai, meu Deus.
Aquela pessoa sai da oração, eu já sei quem é. É a minha sogra. É o meu cunhado. É fulano. E ela fica olhando para as pessoas e já imaginando quem é essa pessoa. Isso não é oração, não, gente. Isso é macumba, isso é descarrego. Isso é chuta que é macumba. Uma outra expressão que não é feliz é dizer assim: eu rezo para a pessoa e falo para ela: Deus me revelou que sua mãe quis te abortar. Tentou te abortar, mas não conseguiu. Aí a pessoa fica traumatizada com aquilo. Como é que ela vai saber se foi abortado ou não, né? E a pessoa veio uma vez chorando para mim: que minha mãe tentou me abortar. Eu falei: como é que você soube? O rapaz falou na oração. Eu falei: tá vendo? E você é tão ruim que sua mãe tentou e não conseguiu. Tão ruim que você é que tentou e você ainda viveu. Eu falei: para com isso. Você está aqui vivo e tem que louvar a Deus pela sua vida. Quer ter acontecido isso ou não, a vida venceu. Venceu ou não venceu? Quem está vivo aí, diga eu. Então, você é fruto de um amor, de um pai e de uma mãe. Você é fruto da fecundidade do seu pai e da sua mãe. Isso é uma graça, isso é um dom de Deus. Isso venceu até tentativa de aborto, isso venceu dificuldades, venceu problemas, não é verdade? Quando antes de casar, fui fazer os exames e eu descobri que eu tinha milhões de espermatozoides. Eu me senti muito bem, não é verdade? Milhões de espermatozoides. Desses milhões de espermatozoides, quem aí foi fecundado? Levanta a mão. Diga eu. Nossa, que fraqueza. Desses milhões de espermatozoides que seu pai tinha, só um foi fecundado. Ou tem algum gêmeo aqui? Tem gêmeos? Tem. Olha só. 2, tem trigêmeos? Desses milhões de espermatozoides que o seu pai tinha, um foi fecundado. Fecundou o óvulo, não é? Um fecundou o óvulo. Quem foi? Diga eu. Só isso já é uma vitória de Deus. Põe a mão, abraça a cruz aí. Abraça a cruz, fala para ela: você é um vencedor, uma vencedora. De milhões nasceu você. Já pensou quantos corredores tem na São Silvestre, mais ou menos? Na maratona da vida, nos milhões de espermatozoides, um fecundou o óvulo. Dá uma olhadinha do lado. Fala: você. Só isso é uma graça de Deus, minha gente. A vida é um dom de Deus. É isso que estamos falando. A fecundidade é o dom de Deus, que ela traz a vida. Trouxe você a vida, com todas as dificuldades que está passando, com todo o sofrimento da infância. Quem já passou dificuldade na sua infância, levante a mão. Quem chegou a passar fome, levante a mão. Quem já sofreu na sua infância, levante a mão. Às vezes você olha para trás e fala: como é que eu aguentei, né? Tudo que eu passei na vida, tudo vira lição, minha gente. Mas você hoje, tome posse dessa graça de Deus. Para de reclamar. Todos sabem que eu tinha uma união muito grande com o Padre Léo. Conheço o Padre Léo desde quando ele era, antes de ser seminarista. Nossas famílias são de Itajubá. Ele conhecia a minha família, conheço a família dele. E um dia eu presenciei uma cena do Padre Léo, eu dei muita risada. Nós estávamos no encontro aqui na Canção Nova, e chegou uma senhora e falou assim: ai, Padre Léo, reza para mim.
que eu sofro muito. Meu marido bebe, meu filho quer bater em nós, minha sogra está doente, o meu sogro está assim, e eu sofro muito, eu tomo remédio para depressão, eu estou passando muita dificuldade no meu casamento, eu estou passando, eu já pensei até em morrer. Ele olhou para ela e falou assim: por que a senhora não morre? A senhora é muito chata, a senhora morrer vai ser um favor para nós. A Câmara levou um susto, começou a rir, a chorar. E ele falou para ela: a senhora é muito chata, para com isso de reclamar da vida. Continua nessa reclamura. Ele fala o mineiro. Quem que vai chegar perto de uma pessoa assim? Só reclama da vida. A mão enorme para pedir, e a mão para agradecer, raquítica, pequenininha. Então nós precisamos dar valor à vida. A fecundidade é um dom de Deus. E o que é interessante, nesse versículo que a Márcia leu, fala que multiplicai-vos, submetei a terra. Como são lindos esses dias de inverno, né? Para quem tem blusa, para quem tem cobertor. Toda vez que está frio assim, eu fico pensando no povo que mora na serra aqui, a Serra da Mantiqueira aqui, a Serra da Bocaina lá, como eles padecem com o frio. É bom você olhar o seu guarda-roupa, como é que está. Se não tem roupa lá sobrando, você não usa mais. É bom você, nesse dom da fecundidade do amor de Deus, dom da vida, olhar quantos sapatos você tem, centopeia. Quantos pés você tem? Uma pergunta para as mulheres: quantos pés você tem? E quantos sapatos? Centopeia. Dá uma olhadinha no guarda-roupa, partilhar. Então, esse dom da vida, a fecundidade, é uma graça de Deus, e ela deve ser saboreada. A Márcia fala para nós um pouco como é que era o pai dela, que está no céu já. Fala um pouco do seu pai para nós, Wilson D'Angelo. Como é que ele era? Um homem carinhoso, um homem que lavava louça. Não, papai era assim mesmo. Nós somos 7 filhos, né? Então era interessante porque o meu pai sempre foi muito assim, farturento, né? Como a gente diz. Então meu pai sempre queria em casa os filhos sentados à mesa, a hora do almoço era uma hora sagrada. E ele sempre foi muito carinhoso. Era italianão, serião, né? Ele às vezes não era de muita conversa, muito mais quieto, né? Uma mas vez eu fui brincar carinhoso. com ele, a gente estava namorando ainda, e ficar noivo, né? Eu falei, para quebrar o gelo, ele sempre serião assim. Eu falei: meu sogro, o meu projeto é escurecer a sua família. Ele não riu, não. não deu risada, não. Mas falhou, estava tudo branquinho, não deu para dar uma escurecida. Mas essa é a graça da fecundidade, né? Quando veio o Lucas, o Gabriel e a Miriam, o papai conheceu o Lucas e o Gabriel. A Miriam ainda era bebezinha quando ele faleceu. Mas o Lucas, conosco, meu pai sempre foi muito sério, muito assim rígido, colocava as coisas direitinho. Também 7 filhos, não dava para ele ser muito assim aberto, mas era muito carinhoso. E sempre assim, colocando as regras, sempre os limites, né? Pai, assim, bem firme. Mas quando o Lucas veio, foi uma bênção, porque a gente falava: pai, não dá nada para ele comer antes do almoço. Ele saía: vou comprar uma mistura, não sei o quê. Chegava com coxinha, sorvete, bala. Falava: mas pai, o senhor deu tudo isso para o menino antes do almoço? Tadinho do menino. Com a gente não podia, né? Mas com o neto pode tudo, né? Sempre assim. Mas o papai, quando a gente olhava, ele estava embaixo da mesa brincando com o Lucas, coisa que com a gente, nossa, nunca tinha visto assim meu pai, né, assim, tão amoroso. Mas com o neto a coisa fica diferente, né, bem? É muito importante nesse tema fecundidade, dom de Deus. Quem tem um pai falecido, levanta a mão, o pai e a mãe estão no céu já. Você contar para os seus filhos um pouco da sua história. A casa que eu saí para vir para a Canção Nova era uma casa de adobo, viu falar nisso? E meu pai contava, quando foi fazer,
Porque ficava um do lado de cá, do lado de lá, né? Aí punha o barro e passava com a mão, né? Para fazer a parede. Então começava todo mundo a fazer, e no final, virava aquela guerrinha de barro, meu avô, minha avó. As histórias de família. Você nasceu de uma história. Você não nasceu de um vidro. Tem uma história. A fecundidade é um dom de Deus. Eu lembro que minha mãe contou, quando ela começou a namorar o meu pai, depois ficaram noivos, foram se casar. A minha avó havia deixado o meu avô. Eles tinham se separado e ela morava lá em São José dos Campos. Então, a minha mãe perguntou ao meu pai: e a sua mãe? Falou: olha, minha mãe mora em São José, mas eu acho que ela não vem no casamento, porque os cunhados não aceitam a separação e não querem que ela venha. Então os meus tios, casados com a minha tia Eurides, com a tia Maria, não queriam receber a minha avó na casa deles, porque ela tinha separado do meu avô. Mas minha mãe falou assim: mas não tem nada a ver com essa história, eu quero conhecer a sua mãe. E minha mãe mandou uma carta para minha avó, não era tempo de e-mail ainda, tempo das cartas, dizendo que ela queria conhecer a minha avó e convidando a ela para vir no casamento. E minha avó então disse que ela não vinha no casamento para evitar problemas com os tios, casado com as minhas tias. Ela não vinha, mas que ela fazia um convite, que meu pai e minha mãe fossem passar a lua de mel na casa dela, porque ela queria fazer uma outra festa. Imagina a minha mãe contando essa história para mim, e eu gostei tanto. Então minha mãe casou na igreja. A minha prima Vera, que era muito apegada à minha mãe, foi na lua de mel junto para a casa da minha avó. Engraçado, né? Levar um sobrinho para a lua de mel. Chegou na casa da minha avó. Minha avó sempre foi farturenta, que nem fala minha mãe. Nós somos fruto de diferenças. A minha mãe, Maria Rosa, a mãe dela, a avó Olímpia, que fazia um pastel de farinha de milho maravilhoso, era loura do olho azul, azul. Loura do olho azul, muito linda a minha avó. E a mãe do meu pai era inteirinha azul. Então eu tinha uma avó loura do olho azul e a outra que era inteirinha azul. Essa avó que minha mãe foi passar a lua de mel na casa dela, aquela negona, aquele batom bem vermelho, aquele esmalte vermelho, né? Aquele vestido de pele de onça, assim, todo, aquelas negona bem chique, muito cheirosa. Eu lembro muito da minha avó. E minha mãe foi para lá. Gente, imagina a festa: leitoa, frango caipira, canjiquinha, buchada, só coisa leve, coisa diet. E foi uma festa, foi uma semana de festa. E minha avó chamou os vizinhos na maior alegria. Esse meu filho casou. E essa minha avó amou muito a minha mãe, que era a nora dela. E foi uma semana de festa. E você sabe como é casa de mineiro: os filhos vão almoçar e levam o tapué para levar a janta para casa, não é assim? Quem já foi na casa da mãe e levou a vasilhinha para levar a janta para casa? Sem vergonha, é você mesmo. A gente faz ou faz assim? Então você imagina aquela fartura. Passado um tempo, minha mãe convidou a minha avó para vir na casa. E minha avó veio. Aí os meus tios já vieram. E eu devo dizer que a minha mãe, o casamento dos meus pais, foi a porta para que minha avó se reconciliasse com toda a família. E depois de um tempo, meu pai era seresteiro, né? E tocava na noite. E minha avó veio visitar a minha mãe, que já estava grávida de mim. Ela teve congestão de mim. Quando o alimento não é muito bom, dá congestão, né? Minha mãe estava passando muito mal, muito magrinha.
nada parava no estômago. Quando minha avó chegou, um dia de sol desse, e viu a mãe fechada no quarto, e perguntou do meu pai, eu falei, o Nelson está na seresta. Minha avó, muito calma. A minha avó, Rita Maria de Jesus, é mãe daquela minha tia que eu já falei. Eu tenho uma tia, ela já faleceu também, a irmã do meu pai, que eu dizia para ela, tia, eu falei da senhora na minha palestra esses dias. Falou? O que você falou, filho? Que eu tenho uma tia muito boa, coração muito bom, mas a boca não acompanha. Como é para falar palavrão, meu Deus. E a minha avó era mãe dessa tia. Quando ela viu minha mãe naquele estado, falou, minha mãe, arruma as suas coisas, que eu vou te levar para minha casa, então você vai morrer aqui. Minha mãe falou, não, dona, cala a boca, não estou pedindo não. Meu pai chegou, vai falar, você cala a boca, você apanha aqui, seu sem vergonha. Pegou a minha mãe, botou no carro e levou para a casa dela. Chegando lá, aquelas comidinhas diet, pirão de farinha de milho com pato dentro, com caruru, frango caipira, aquele caldo, e batia ovo de pata, não sei com o que lá. Sei que em muito pouco tempo a minha mãe estava bem forte, e minha avó trouxe de volta, e recomendando ao meu pai, com muito carinho, com palavras muito doces, que se ele não cuidasse da minha mãe, ela ia voltar e ia descer o cacete nele. E fruto disso tudo eu nasci. Eu posso dizer que eu sou fruto desse amor da minha avó. Contei um pouco da minha história. Qual é a sua história? Quem que sabe um pouco da história do seu avô, da sua avó? Levante a mão. Sabe a sua história? Quem já contou para os seus filhos? Levanta a mão. Sem vergonha, por que não conta a sua história? Conte a sua história para seus filhos. Não deixe a sua história morrer em você. A fecundidade é um dom de Deus. E quando olhamos para a nossa história, olhamos para de onde nós viemos, nós vamos entender muito o que nós vivemos. Eu falava na quinta-feira que a fecundidade é um dom de Deus. E a fecundidade, ela acontece por meio de uma relação sexual. E Deus criou o homem e a mulher, não é? Deus criou o homem e a mulher, os abençoou de serem fecundos. Como é que Deus criou o homem e a mulher e disse para eles serem fecundos? Através da relação sexual. Então muitos pensam que o sexo, ele é coisa do mal. Que Deus, quando fez o homem e a mulher, aí ele dormiu, aí veio o capeta e pôs o pênis no homem e a vagina da mulher. Não, Deus criou o homem e a mulher e viu que era bom. Deus criou o prazer sexual, mas dentro do seu plano, não nessa aberração que está hoje. Então o sexo não tem nada de sujo. O sexo como Deus quis, como Deus o fez, não tem nada de sujo. Tanto é que cada um que está aqui é fruto de uma relação sexual. Olha só o que o Catecismo da Igreja fala no número 2362 sobre o ato sexual. Os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. Quando realizados de maneira verdadeiramente humana, significam e favorecem a mútua doação, pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Olha só, que a igreja está falando, que os bispos estão falando, que quando realizado de maneira
verdadeiramente humana. Se está falando assim, está dizendo que nem sempre é feito de maneira humana? Nós sabemos que sim. Então, está muito claro aqui, não é? A sexualidade é fonte de alegria e prazer dentro do plano de Deus. Por isso eu dizia na quinta-feira que a igreja, os santos, vai dizer que o altar do casal é o seu leito nupcial, é a cama. Eu dizia quinta-feira também, nos termos de método Billings, vocês sabem, a igreja aprova esses métodos naturais, onde a pessoa tem um caderninho, a Márcia tem um caderninho dela que ela, né, super preciso, onde se faz pelo muco, né, da mulher, os dias que ela está, e não é só para não ter filhos, é para ter filhos, né? Explica um pouquinho para nós, bem. Você estuda a fertilidade da mulher, né? Então, nos dias que você está fértil, nos dias que você está infértil, com esse método de ovulação Billings, método natural, você consegue descobrir a sua fertilidade. Então, não é só para evitar filhos, mas também para ter os filhos. Então, naquele dia em que você está fértil, se você tiver uma relação, a probabilidade de conceber é muito grande. E quando você também não quer naquele momento, quer espaçar o número de filhos, quer espaçar o tempo entre um e outro, você tem a relação quando você não está fértil. Então esse método de ovulação Billings é muito bom, muito preciso. A igreja estudou e viu que é uma coisa natural, e isso ajuda também não só nesse controle da natalidade, mas também ajuda a mulher a se conhecer e saber se ela está com alguma situação de doença, de saúde. Com o método você descobre muitas coisas. Então é importante a mulher se conhecer e o marido também conhecer esse método, para que os dois juntos possam decidir, né? Por isso que a igreja é contra qualquer tipo de prevenção, concepção, não querer ter filhos, que não use o método natural. Qualquer tipo de coisa que seja abortiva. Quem aqui já foi com a mulher no médico quando ela estava grávida e já ouviu o coração do bebê? Levanta a mão. É um barulho mais ou menos assim, não é? Que barulho que faz. Semanas, não é verdade? Quem chorou ouvindo o coração do bebê? Levante a mão. Não é lindo, minha gente? Estou fazendo uma música, estou gravando um novo CD, que vou lançar no dia 31 de dezembro aqui na Canção Nova, e vou pôr no começo de uma música que fala sobre o coração, o barulho do coração de bebê no ventre da mãe. Vai ficar bonito. É um barulho muito, eu fiquei muito impressionado de ver como é que é. A igreja é contra, porque há uma vida ali, semanas que tem aquele bebê, e que barulhão que faz o coraçãozinho. Vocês viram? Quando o médico põe ali no ultrassom para a gente ouvir o som, não é? Então a importância de você perceber o dom da vida. A igreja acredita que desde o momento da concepção, em segundos que você for concebido naquela relação sexual, já tem uma vida ali, tem um ser, uma alma. Então a importância da gente, né? E o método Billings antigamente era feito porque muitos tinham essa visão do sexo como uma coisa errada. Então, quando se faz o método Billings, tem um caderninho, daí os casais têm algumas dicas, né? Ela põe assim um paninho verde, assim, opa, hoje pode. Quando tem sinal vermelho. E os nossos pais, nossos avós tinham um método mais antigo. Virava o santo pro canto da parede. Quando o marido chegava em casa, depois do dia de trabalho, já olhava lá o São Beneditinho. O São Benedito estava assim, e fedeu. São Benedito tivesse virado pro canto, de descosta, aleluia, é hoje, aí o porca vai piar.
Era a maneira deles dizer, viver o método Billings, não é verdade? Então, na verdade, é isso. Mas muita essa visão errada do sexo, como se fosse uma coisa suja, uma coisa, não é verdade? Mas não é, não, minha gente. Agora, olha só. Leia. Eu queria ler esse pedaço do Novo Catecismo, esse artigo aqui, 372, que fala sobre o homem e a mulher. Porque aqui vai ajudar a gente a entender um pouquinho como Deus pensa no homem e na mulher. Como Ele pensou desde a criação, eu li ali Gênesis 1:28, né? Mas o Novo Catecismo, o Catecismo da Igreja Católica vem nos ensinar aqui muito bacana, olha só, no número 372. O homem e a mulher são feitos um para o outro. Não que Deus os tivesse feito apenas pela metade e incompletos. Criou-os para uma comunhão de pessoas, na qual cada um dos dois pode ser ajuda para o outro, por serem ao mesmo tempo iguais enquanto pessoas, osso dos meus ossos, e complementares enquanto masculino e feminino. No matrimônio, Deus os une de maneira que formam uma só carne, possam transmitir a vida humana. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ao transmitir aos seus descendentes a vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de forma única na obra do Criador. Olha só que interessante. O professor Felipe hoje de manhã já falou um pouquinho sobre isso, né? Que homem e mulher são diferentes, são fisicamente diferentes, são personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Homem e mulher é diferente, mas Deus fala assim, que eles são feitos um para o outro. Não um é a metade do outro, a metade da minha laranja, né? Eu brincava, eu fui conhecer o Nelsinho, eu tinha 27 anos. E desde os 16 anos, 17, eu rezava pelo meu marido. Na última Ave Maria do meu terço, eu sempre rezava pelo meu marido e falava, Senhor, cuida, para que ele não morra, para que ele não namore, que ele não se apaixone por ninguém, para que ele não case com ninguém, que esse negócio de nulidade é muito complicada. Se o Senhor quer meu marido, guarda ele para mim. Eu sempre falava isso para Deus. Mas aqui eu entendi que a gente não é e eu brincava, né? Que a minha metade da laranja tinha caído do caminhão. Não é possível, porque eu não encontrava, né? O Nelsinho estava aqui em Cachoeira Paulista e eu lá em São Paulo, né? Capital. Mas aqui a igreja explica muito, não é que a gente é a metade do outro, né? Mas Deus criou para uma comunhão de pessoas, na qual cada um dos dois pode ser ajuda um para o outro. E essa complementariedade, não é juntar um a metade do outro, não é a metade da laranja, mas um é complemento para o outro, um ajuda o outro, né? Quando um está nervoso, o outro acalma, porque se os dois ficam nervosos juntos, aí pega fogo, não é verdade? Pega fogo, né? E acontece. Mas é hora de... Um está nervoso, o outro tem que estar mais calmo. O outro está mais calmo, vai pescar. Mas ossos dos meus ossos, complementares, enquanto masculino e feminino. Então, no matrimônio, Deus os une de maneira que formam uma só carne. E é verdade. Quando é casado na igreja, é uma só carne. Deus criou para estar junto, para um levar o outro para o céu, para um cuidar do outro até o final da vida. Mesmo que fique gaga, mesmo que fique... Tem que cuidar um do outro, né? Muito bem, ossos dos meus ossos. Sabe o que você podia chamar? Olha para ela, fala para ela, costelinha. Porque Deus tirou da costela, uma linguagem simbólica, não tirou do pé, para dizer que a mulher é inferior, tirou da cabeça, para dizer que ela está por cima, tirou do lado. Deus deu um sono profundo ao homem e tirou do lado. Uma história linda, bonita. Eu brincava esses dias que Eva, quando estava junto com Adão, quando Adão chegava, ela ia contar as costelas dele, para ver se estava faltando uma, mais de uma lá.
Sempre ia contar. Deixa eu conferir aqui se ele não tirou mais uma costelinha. Não é verdade? Então, na verdade, é isso. Um nasceu do outro. Essa complementariedade um do outro. Não é, você é a metade da minha laranja. Não, é muito mais que isso. É um que fecunda o outro. Eu sou muito mais homem, porque a Márcia me faz sentir mais homem. Ela é muito mais mulher, que eu desperto nela a mulher de Deus que é. E olha só que a igreja vai falar aqui ainda sobre o que Deus fez. O próprio Criador estabeleceu que nesta função de geração, os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Olha, nessa função de geração, que para que venha uma pessoa, para que nasça um filho que tivesse a relação sexual, e que os esposos sentissem prazer e satisfação. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar esse prazer e gozá-lo. Gente, não é livro pornô não, ó. Esse aqui é o catecismo. É o catecismo que está falando isso aqui. Não é livro pornografia não. Que os esposos não fazem nenhum mal em procurar este prazer e gozá-lo. Cuidado, mulher, você tem aquela dor de cabeça crônica. Cuidado com essa dor de cabeça, hein? Ô, dorzinha de cabeça, hein? Toda hora. Porque pode ser que muitas vezes está empurrando o seu marido para buscar uma aspirina fora do casamento. Entendeu o que eu falei ou não? Entendeu não, né? Aquela dor de cabeça crônica, que não sara nunca. Tome cuidado. Você está expondo o seu casamento. Você está expondo o seu próprio marido, porque um pertence ao outro. Então a igreja fala, e fala muito claro, não fazem nada de mal em procurar esse prazer e gozá-lo. E olha só, eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem manter-se nos limites de uma moderação justa. Então nós vemos aí que as realidades que vemos hoje, como cresceu no próprio Brasil o estupro, realidades de violência mesmo. Nós vemos que Deus fez, não é? Chamou o homem e a mulher, e ele no começo do catecismo fala aqui, quando realizados de maneira verdadeiramente humana. Nós temos uma médica amiga nossa que nos disse que ela mesma já fez muitas cirurgias em mulheres que têm uma diarreia crônica. Por quê? Os maridos obrigando elas a terem relação sexual anal, o esfíncter, que é o que segura, esse contrai o ânus, é um músculo ali, uma membrana que contrai, vai ficando flácido, e ela tem que fazer várias cirurgias. Então nós vemos que Deus quis de uma relação sexual saudável. Esse lugar aí não é para entrar nada, é para sair. Deus não fez para entrar nada aí. Assim Deus o fez. E quem insiste nisso está insistindo numa fonte de infecção, além de ser uma violência para a mulher. E quantas vezes homens
que tiveram uma formação, entre aspas, vendo vídeos pornográficos, revistas, querem que a mulher se submeta a essas coisas. E nos tempos de Viagra, nós estamos vendo casamentos de 40, 50, até quase 60 anos, velhinhos sem vergonha, deixando a esposa para namorar e viver com uma menina que tem idade para ser, não neta, bisneta dele. Na ilusão, ela me ama, ama assim, ama o seu dinheiro no banco, ao que você pitar na curva. Então, nós vemos nos dias de hoje que Deus deixou uma lei natural. Essa fecundação, esse dom de Deus se realiza quando o homem tem uma relação sexual normal. O pênis penetra a vagina. Como fala Roberto Carlos, o côncavo e o recôncavo. É o côncavo e o convexo. Não é assim? E se complementam. E nós vemos uma relação sexual onde há o carinho. A mulher, como sempre falamos em encontros de casais, que o homem é que nem um fogão que acende o fogo rápido, e a mulher tem que ser devagarzinho, né? Você vai ali, aquele chamego, oi costelinho, oi meu amor, tchu, tchá, tchá, vai ali, e ela vai, não é? Se lubrificando, e a relação. Então, às vezes começa de manhã cedo, a relação que vai ser à noite. A gente atende muitos casais. Um dia eu atendi um casal, e ele abriu o verbo comigo: olha, faz muito tempo que nós não temos relação sexual. Só quando eu fui conversar com a mulher, o que ela me disse? Ele me xinga o dia inteiro, ele me humilha na frente das pessoas. É um cavalo, um jumento feito gente comigo o dia inteiro. E chega à noite, vem querer, vá tomar banho. Então é isso também. A relação sexual não é só chegar lá e pai, puf, não. Tem que ter uma preparação. Tem que ter um banho. Nossa Senhora da Aparecida. Gostoso. Você vai ter relação quando tira aquela cueca que deu aquela freada. Que ano mulher vai ter, gente? Aquela barba parece um espinho de urtiga. Faz a barba, toma um banho, um perfuminho, né? Vai preparado, não é? Quem já tem barba, tudo bem, mas com aquela barbinha que está começando a brotar ainda. Então você se prepara. Porque uma relação sexual, segundo o plano de Deus, vai ter vida de uma relação sexual como Deus quis. Um pênis e uma vagina, vai haver a fecundação do óvulo. Qualquer outro tipo de relação não é estéril, não é humana, é desumana, e vai trazer consequências, não vai gerar a vida. Então a importância de nós entendermos muito bem isso. E olha, um pertence ao outro. Pode passar a mão onde você quiser, pode beijar. Na verdade, um pertence ao outro. Não tenha medo de pôr a mão, não. Pode pôr a mão, não faz mal, não. Pode acariciar, não é? Esse prelúdio. Por isso que os namorados são convidados não uma carícia. Carícia é para casal. Carinho é para namorado, é diferente. É diferente carícia de carinho. E os casais sabem muito bem o que é carícia. E o bonito é que você vai descobrindo no casamento aquilo que o outro gosta que você faz. Tem uns que dá uma fungada no cangote,
arrepia tudo. Não é verdade? O outro é o pé, o outro é a orelha. Não vou abaixar um pouco mais para não dar problema aqui na televisão. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Foi isso que Deus quis, minha gente. Não é essa sacanagem que está hoje por aí, não. Isso aí Deus não quis, não. E você ser realizado no casamento, não é? E você veja bem a graça de Deus, que Deus faz com o homem e com a mulher. E se você for ler a Bíblia, é marcada por histórias dessas. Você veja bem, Abraão e Sara. Abraão era de idade avançada, Sara também era velhinha e estéril, não podia ter filhos. Aparecem 3 homens. Abraão vê que são anjos de Deus, que ele acolhe ali. Engraçado, ele estava na tenda. Sara, geralmente mulher não é curiosa, mas Sara era. Acho interessante isso. Mulher não tem curiosidade, mas Sara, ela de repente ouviu o nome dela, Sara. Começou a ouvir. Perguntou: onde é que está Sara? Está lá fora. Aí o anjo fala assim para Abraão: Abraão, dentro de um ano eu vou voltar aqui e Sara vai estar com um filho nos braços. Sara ouviu. O que ela fez? Começou a rir. Eu imagino Sara, uma velhinha banguela, rindo. E sabe quando você não pode rir? Às vezes chega no velório, se é uma coisa engraçada, não pode rir. Ou você está diante de uma pessoa importante, você quer, meu Deus do céu, se segura para não rir. Eu imagino Sara, ela ameaçava entrar na tenda e... O que ela pensou? Eu vou ter um filho com Abraão? Meu Deus do céu, coitado de Abraão. Quanto tempo que ele não faz o serviço? Eu nem sei bem como ele faz isso. Coitado. Abraão já está com quase 200 anos, eu com 100 e pouco. Meu Deus do céu. E ela segurou para não rir. Quando ela entrou na tenda, aquele anjo olhou para ela e falou assim: por que você riu quando eu falei que você vai ter um filho? Ela falou: eu não ri não. Riu sim. Ri não. Riu sim. Então, Sara, fique sabendo, dentro de um ano eu vou voltar aqui e você vai ter um filho. Ela segurou para não rir de novo. Uma bela noite de calor, lá no deserto, na barraca deles. O ar-condicionado estava ligado, no último, 16 graus. De repente, Sara fala: Abraão, que é isso, Abraão? Que isso, que isso, que isso? Abraão, meu Deus do céu! Que é isso, meu Deus do céu? Que é isso, meu Deus do céu? E o pessoal olhava a barraca balançava assim. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E olhando a barraca de Abraão, chacoalhando a barraca e tal. De repente, sai Sara assim, ó, na porta, com o olho vidrado. E ela veio descosta, dando cambalhota. Fala assim: como é bom, aleluia. Meu Deus, como é bom, como é bom. Foi lá que começou as Olimpíadas. Está rindo, hein, rapaz? Sabia? A Olimpíada de Seul começou lá. Do outro lado da barraca, Abraão assim, ó. Meu Deus, como é bom. Meu Deus, quanto tempo, meu Deus, aleluia. Abraão foi de frente. Cada pulo dele era 8 metros para cima. E pá, pá, pá. Aquela alegria. Passados uns dias, já era ali perto das 2:30 da manhã, Sara acorda Abraão. Ai, Abraão, com vontade de tomar um milkshake de leite de cabra e um hambúrguer de camelo. Falou: mas Sara, essa hora está fechado já a lanchonete. Aí ele olhou no relógio, que reloginho de ampulheta assim, aquela areinha. 2:30, Sara. Ah, vai no drive-thru, deve ter lá. E Abraão sai aquela hora, vai lá na loja, acorda o cara,
E o homem vem e ele traz, ela come. Na outra noite, 3:30 da manhã, Sara, Abraão, ai Abraão, quero comer um sanduíche de picanha, de carneiro, com mel de tâmara. Essa hora eu vou subir na árvore, pegar tâmara para você. E Abraão ficou meio, Sara, e a barriga dela começou a crescer. A máquina de ultrassom estava quebrada no hospital lá, não deu para fazer o exame. E ela foi a barriga d'água, barriga d'água, barriga d'água, a barriga d'água foi crescendo. E crescendo a barriga, o pessoal, o que aconteceu aí? Aconteceu, mas ela não é de... Nasceu quem? Isaac. E olha que interessante, Isaac é o quê? Filho do riso. Porque Sara riu de Deus, isso é impossível. E por causa de Sara, você está aqui hoje. Deus abençoou Abraão, abençoou muito. Deu a ele naquela noite uma boa ereção. Meu Deus, é isso mesmo que ele teve aquela noite. Se Abraão usasse o dom de Deus para uma relação anal com Sara aquela noite, tinha nascido Isaac? Sim ou não? Não. Tinha tido tal prazer dele. Mas Abraão teve relação como Deus quis com Sara. E nasceu Isaac. E de Isaac as 12 tribos de Jacó. E de Jacó veio até hoje, até chegar em São Joaquim, em Santa Ana, que são os pais de Nossa Senhora, até chegar em José, em Maria, e até chegar em Jesus. Pode aplaudir que isso é plano de Deus. Por isso temos que retomar a dignidade do ato sexual, a dignidade do casamento. Casais, namorem mais, beijem-se mais. Andem de mão dada. Andar de mão dada, parece dois postes. Vem, mulher, vamos. Tempo do namoro, ele torcia para acabar a luz na casa do sogro, né? Ai, tomara que acabe a luz. Aquele fogo, nossa senhora, dá uma brechinha. Lembra do cinema? Dava uma brechinha, dava. Depois que casa, que pode, aí dor de cabeça crônica, é só o coice. Ué, agora que pode. Então, minha gente, Deus nos chama, namorem mais. Você já viu a cara dos nossos filhos quando a gente briga na presença deles? Aquela carinha de assustado. Mas já viu a cara dos nossos filhos quando a gente namora na frente deles? Eu e a Márcia temos um código. A gente fecha o tempo de vez em quando também, sabia, gente? Que é normal também. Somos diferentes. Olha só. Café com leite. A Márcia é totalmente diferente de mim. Nós temos uma dica. Brigou, um beijinho. Brigou mais forte, 2 beijinhos. E assim vai aumentando, entendeu? Tem o seu código. Namore mais. Vamos encher nossa casa de mais carinho. Deus criou isso. O prazer é uma alegria que Deus deu para o homem, para a mulher. Saboreia isso no casamento. Propicie estes momentos. Surpreenda o seu marido. Eu sei que a mulher, não sei quem é que falou que mulher é um sexo frágil, que já viu homem com gripe, que porcaria que é. Falar em porcaria, diz que a mulher olhou para o marido, olha para ele, e ele perguntou para ela assim: meu bem, quando eu morrer, você vai chorar? Falou: claro, amor,
Sabe o que eu choro? Que é porcaria? Que horror, né, meu? Que horror, Pedro. Mas não é isso não, minha gente. Não é isso. Nada disso, hein? Mas namore mais. Segure na mão dela aí. Fala, vem cá, fedidinho. Vem cá, freado. Dá a mão para ele. Vamos retomar, vamos namorar mais. Namorem mais. Deem esse testemunho para os jovens desiludidos com o que eles veem nos casais. Eles olham para os casais, muitos casais, só vê os casais brigando, xingando o outro. Os jovens de hoje, os filhos, as pessoas precisam olhar para nós e ver a alegria do matrimônio. A fidelidade no matrimônio, né? A fidelidade do matrimônio. Precisam olhar para nós e ver que nós estamos alegres de estarmos juntos. E escolhemos envelhecer juntos. Mas Jonas fala que na canção nova é assim: quem não souber perdoar, não vai permanecer na comunidade. Por quê? Quanto mais tempo você está na comunidade, você vai conhecendo os defeitos dos irmãos, não é verdade? Você vai conhecendo os defeitos dos irmãos, não é isso? Ou você perdoa, ou você vai embora da comunidade. E no casamento, quanto mais passa o tempo, você vai conhecendo o outro. Conhece ou não conhece? Conhece. Bate o olho e já fala: o que foi? O que aconteceu? Pelo olhar, a gente já conhece o outro. Pela batida da porta, quando chega, você sabe se é o marido, se é o filho, não sabe? Então, precisamos conhecer um outro. E a palavra conhecer é tão importante que na Bíblia, conhecer é relação sexual. Nossa Senhora pergunta ao anjo: como eu vou dar à luz se eu não conheço homem? Se eu não tenho relação com o homem? Então, minha gente, a igreja, ela é mãe e mestra. E aqui, no YouCat, vai dizer bem claramente sobre a família, a importância que nós temos da família. Olha só. A pergunta: que posição ocupa a família no plano da criação de Deus? Um homem e uma mulher que se casam constituem uma família com seus filhos. Deus quer que, tanto quanto possível, os filhos nasçam do amor dos pais. Os filhos confiados à proteção e aos cuidados dos seus pais têm a mesma dignidade deles. O próprio Deus, na sua profundidade, é comunhão. No âmbito humano, a família é o protótipo da comunhão. A família é uma singular escola de vida carregada de significado. Em mais nenhum lado, os filhos crescem melhor que numa família intacta, na qual são vividas as simpatias afetuosas, a atenção recíproca, a responsabilidade mútua. Também a fé cresce na família. Ela é, como diz a igreja, uma igreja em ponto pequeno, uma igreja doméstica, cuja força de irradiação convida outros à comunhão da fé. Fique em pé agora. Abraça sua esposa de frente, se a barriga der. Chega mesmo firme. Abraça forte. Fala para ela assim: costelinha, vem cá. Essa é a sua costelinha. Abraça bem forte a cruz. Essa é a sua cruz. É a dose. Diga para ela: eu quero te namorar mais. Quero ser mais romântico. Vocês sabem que a Cachoeira Paulista não tem floricultura. Então a gente comprar flor, compra na funerária. E eu fui na funerária, agora no dia dos namorados, comprei uma flor para Márcia e pensei: o que vou escrever?
Romanticamente escrevi no cartão: passei na funerária e lembrei-me de você. Com amor eterno, te amo além da vida. Seja romântico. Abraça mais forte. Vai dar falta de ar por causa da barriga, mas não tem problema. Seja bem-humorado também. Às vezes o nosso relacionamento é muito duro. Seja bem-humorado. Vamos dar esse testemunho. Olha, está sendo filmado para o Brasil e para o mundo agora. Casais se abraçando. Que nossos filhos, nossa família veja a gente se reconciliando. A gente abraçado assim. Dando testemunho de amor. Não diga, eu te amo por 5 anos, por 10 anos. Não, eu te amo a vida inteira. Eu te amo para a vida inteira. Diz que a mulher casa pensando assim: ele vai mudar. E o homem casa pensando: ela nunca vai mudar. Mas olhe para ela: é ela mesmo? Você casou? É ele mesmo? Confere: é? Vai dar um abraço, fala: é você mesmo. Quero passar o resto da minha vida, ficar banguelo com você juntos. Tira os dois do sol. Olha lá, os dois vai entrar no sol. Ela caiu lá, pega os dois, pega. Põe para dentro. Tá chovendo, olha lá. Caiu a dentadura dele, pega lá, pega o outro. E envelhecer juntos. Diga para ela: quer envelhecer junto comigo? Mesmo se eu ficar mais gagá. Abraça forte. Faça agora a sua declaração de amor para ela. Vai, homem, fala para ela: meu bem. Fala inglês: I love you. Francês, qualquer língua. Aquele apelido que só, você sabe, tchutchuca. Fala para ela. Faça uma declaração de amor para ele e para ela. Nossos caminhos não se cruzarão por acaso, pois Deus, no seu carinho, te queria ao meu lado. Olhe para ela e cante: te amo, tu me amas. Há entre nós a mesma chama, a chama do amor, do amor. Há entre nós a chama da fé. Queria terminar essa partilha perguntando a você: quem entendeu o que nós falamos, diga eu. Mulheres, apalpa aí, vê se está faltando uma costelinha, vê se está toda a costela nele aí. Quero, como diácono, dar a bênção para vocês. Saindo daqui, vou celebrar um casamento como diácono, e eu celebro o casamento para sempre. Levante suas mãos, receber essa bênção que eu te dou agora como diácono para o seu casamento, para aquilo que está faltando, que está precisando do seu casamento. O Senhor esteja convosco, que Ele renove o amor de vocês, restaure o amor de vocês, restaure o romantismo, a alegria, o gozo, o prazer, o gosto de estar juntos. Que Deus abençoe, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pode beijar a noiva e dar um abraço coxado. Deus abençoe vocês. CançãoNovaPlay.com. Assine já!